Meus irmãos, de pé, nós iremos receber o pregador da noite. O pastor Aldeir está com a gente. Aplauda o Senhor pela vida do pastor. Pastor Aldeir, que é oriundo da nossa igreja sede, da primeira igreja, ele me inspira, porque como ele saiu lá da igreja sede e hoje ele é pastor de uma das nossas igrejas emancipadas, a quarta igreja de Contagem. Eu estive algumas semanas, pregando lá, já estive muitas vezes lá, algumas vezes lá, acompanhando todo o progresso do evangelho naquele lugar, naquela região, tudo que Deus tem feito, tanto de maneira estrutural, mas consolidando pessoas. Para mim, particularmente, é uma alegria, um privilégio receber o pastor Aldeir aqui, que é uma inspiração para o meu ministério. Que Deus o abençoe, que Deus possa usá-lo para falar o coração da igreja em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, eu desejo a todos a doce paz do Senhor. Feliz em estar com vocês aqui hoje, não é verdade? Terminando esse ano bem, eu sei que vocês vão terminar o ano muito bem, com bastante fé, saúde também, não é? Agora a saúde está valendo ouro. Então nós vamos todos terminar com saúde. Você crê? Em nome de Jesus. Poder voltar aqui é um prazer, já tem alguns anos, Bastante tempo. Eu não estou reconhecendo muita gente, vocês vão me desculpar. Por causa das máscaras também, cumprimentei o irmão ali que eu tive o prazer de congregar com ele aqui. Ali também no fundo a irmã, o Diácono Carlos, estou vendo ali também o nosso querido irmão, mas a máscara atrapalha a gente, Então eu peço desculpa a todos vocês, mas estou feliz de vir aqui participar de um culto numa quarta-feira, adorando a Deus com vocês um pouquinho, Trazendo boas notícias para vocês em nome de Jesus. E parabenizando a equipe, parabenizando o nosso irmão, o Gustavo, pelo trabalho de 3 anos com vocês aqui, restaurando a igreja presbiteriana aqui nessa região, Então que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família que está crescendo, a gente fica feliz, vai vir com saúde em nome de Jesus, sua esposa e os demais colaboradores, Os presbíteros se tiver, os diáconos, você que participa dessa igreja, os meus parabéns por esses últimos 3 anos de trabalho de vocês. Até o mês passado, eu tive a oportunidade de estar trabalhando no presbitério. Comecei a acompanhar vocês pelas redes sociais, para me ver como é que vocês estão. E aí fiz um contato com o nosso colega, chamando ele para participar de uma conferência comigo. Ele atendeu. E hoje nós estamos aqui para retribuir o carinho que ele teve comigo e com o nosso rebanho. Amém? Nós vamos fazer mais uma oração e eu vou ler a Bíblia com vocês. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esses 3 anos que o nosso colaborador, o irmão Gustavo, sua família, tem cuidado desse rebanho aqui nessa cidade, aqui nesse bairro. Nós sabemos muito bem, ó Pai, que o Senhor tem levantado pessoas nesses últimos dias para abençoar essa terra. Contagem, uma cidade abençoada, tem igrejas abençoadas, o povo de Deus é um povo alegre, vibrante nessa cidade. E nós queremos te agradecer porque o Senhor plantou aqui uma grande igreja em o nome de Jesus, com grandes pessoas, famílias abençoadas. E nós queremos te glorificar por isto nessa noite, em o nome de Jesus. Você que crê, diga eu creio. Abra sua Bíblia comigo, amados irmãos, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 39. Eu vou separar aqui 3 versículos de uma história fascinante da Bíblia, de restauração, porque eu estou saindo agora muito tocado por Deus, de um projeto que vai terminar amanhã, aonde o Espírito Santo me levou a conduzir a igreja na seguinte divisa: a vida quebra e Deus restaura. Então eu tive a oportunidade de pregar durante 8 semanas, o Gustavo me ajudou em uma dessas semanas, e grandes nomes da Bíblia me saltaram ao coração, como é o caso de José. Então em Gênesis 39, versículo 20 ao 23, nós encontramos aqui um momento importante da vida do nosso irmão José.
E é sobre isso que eu quero nessa noite falar aos irmãos, baseado nesse tema: a vida quebra, Deus restaura. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 39, versículo 20. E Potifar, senhor de José, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu graça perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estiveram no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Amém? Deus abençoe sua vida, pode se sentar. Nesses minutinhos eu creio que Deus vai falar novamente comigo e com você também. Então, meus amados, nós estamos aqui diante dessa palavra. Como eu tenho dito a vocês, a Bíblia é um livro que nos mostra que, infelizmente, a vida tem, às vezes, força para nos quebrar. Algumas coisas na vida acontecem e, às vezes, nos machucam. E nós que somos filhos de Deus, talvez, às vezes, podemos passar momentos de aflição, de tristeza, quando por algum motivo, alguma coisa sai do nosso controle. A história de José é uma saga que termina muito bem, né? Você sabe muito bem como é que Deus cuidou de José. Mas viver uma história de restauração não é tão bom assim, porque no meio do caminho há um processo. E José é para mim um bom exemplo de como que nós devemos nos comportar diante de Deus, diante das pessoas, durante o processo. Porque começar, a gente é bom até para começar. Eu gosto de começar tudo que eu estou fazendo, eu gosto de começar bem. Agora, terminar bem, irmãos, é uma dádiva que nem todos conseguem. Começar bem, uma vez eu escutei uma mensagem, alguém disse para mim que a gente é bom de iniciativa, mas às vezes a gente é ruim de acabativa. A gente não consegue acabar tudo que a gente começa, nem sempre a gente consegue terminar. E terminar bem. E a história de José é a história da restauração de uma pessoa que, se você for ver bem, a vida judiou e quebrou muito dele, né? A vida machucou muito o nosso irmão José. E ele se decepcionou muito com pessoas, se decepcionou muito com a família, se decepcionou muito com os irmãos, se decepcionou muito com muita coisa. Mas no final, o processo demonstrou a José que ele precisava de tudo isso para perseverar nos propósitos de Deus. Esse ano não é diferente para muita gente, muita família. Por quê? Porque é um ano que está machucando muitas pessoas. É um ano que, por causa da enfermidade, não só a economia, mas a saúde das pessoas estão correndo risco. Empresas quebraram, pessoas se endividaram, igrejas fecharam, famílias estão brigando, casamentos foram desfeitos, o luto invadiu muitas casas, como nós oramos aqui. Então é fato que 2020, talvez para muita gente em janeiro, era um ano bom de iniciativa. Era um ano em que muita gente quis começar bem, mas no decorrer do ano nós começamos a experimentar um processo que é doído para muita gente e que está doendo em muita gente e que está doendo em muitos corações. E José, meus irmãos, ele é um bom exemplo para que eu e você possamos crescer nessa graça de Deus em nome de Jesus. Você vem comigo, diga amém. Então vamos ver, irmão. A primeira coisa que eu penso aqui na história de José é que quando ele é vendido como escravo e é comprado por Potifar, ele começa agora a fazer um bom trabalho de mordomo na casa daquele governante ali no Egito. Ele talvez comece a pensar assim: Deus ouviu a minha oração, eu estou bem,
eu estou restaurado aqui nessa terra, eu estou trabalhando bem, eu ganho bem, eu gozo de confiança, eu estou fazendo o que eu gosto, Deus está me abençoando, mas de repente, irmãos, alguma coisa acontece ali naquela casa, aonde José gozava de confiança, aonde José gozava de autoridade, acontece alguma coisa que ali o seu tapete é puxado, ele fica sem chão. Ele fica sem chão porque ele é acusado de uma situação, e ele agora, meus irmãos, em primeiro lugar, na minha opinião, ele tinha motivos para ser infiel, mas ele decide permanecer fiel naquela circunstância. Por que eu digo que ele tinha motivos para ser infiel? Porque de repente ele estava longe de tudo e de todos que o conheciam. De repente ele estava agora num lugar gozando de prestígio, gozando de autoridade, mesmo sendo um escravo. Ele alcança agora um patamar para a sua época que era de repente desejado por muitos empregados. Mas ele agora goza de ser essa pessoa ainda jovem, gozando dessa experiência de cuidar de tudo que era de Potifar. E então de repente agora, meus irmãos, ele ainda jovem, normal, com saúde, ninguém está vendo, mas ele decide permanecer fiel a Deus, mesmo podendo pecar. Mesmo que a mulher de Potifar tivesse de repente dito a ele que ninguém ia saber, que não ia acontecer nada, ele agora decide permanecer fiel a Deus, mesmo longe dos seus pais, mesmo longe da sua terra, mesmo longe da igreja, ele decide ser fiel ao Senhor ali naquele dia. É uma característica, meu irmão, que José nos faz lutar para continuar a ter nos dias de hoje. Um caráter realmente convencido e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Esse rapaz agora não deixa vacilar os seus pés e ele corre daquela situação, preferindo permanecer fiel a Deus, a aceitar a situação que lhe foi proposta naquela casa. Então é uma primeira característica de quem vai passar bem pelo processo, é a pessoa ter motivos para ser infiel, mas decidir permanecer fiel aos seus valores, né? Ao caráter de Deus em sua vida, e ele agora de alguma forma nos demonstra isso. Uma outra verdade sobre a vida de José é que agora, diante daquele caso, ele fica em silêncio. É interessante, meu irmão, porque qualquer outra pessoa se defenderia. Não fui eu não fiz nada, você está me acusando indevidamente. Mas o fato é que, se ele abre a sua boca, se ele tenta se defender, de alguma forma, ele pode estar prejudicando um casamento, ele pode estar prejudicando ali um relacionamento de Potifar com a sua esposa. Ele decide ficar em silêncio, ele não se defende, talvez por isso então, o Potifar o julga como infelizmente foi julgado e o coloca na prisão aonde todos os desobedientes, os desordeiros, aqueles que de alguma forma tinham alguma afronta contra Faraó, também eram punidos ali naquele calabouço. Nós podemos aprender aqui, meu irmão, que José, depois de ter experimentado um tiquinho de paz, um tiquinho de bênção ali no Egito, pós tanto sofrimento que a vida lhe proporcionou, desilusões, traições, ele agora se vê ali no Egito usufruindo de alguma coisa boa, mas de repente ele agora é acusado injustamente e é lançado na cadeia porque decide ficar calado. Ele decide proteger a pessoa que era culpada de tudo isso. Ele fica em silêncio, ele não abre sua boca, ele não denuncia aquela mulher, ele não se defende daquela calúnia, e ele agora, por esse motivo, ele é lançado na prisão. Eu não sei se com você já aconteceu de você fazer tudo certo e ainda assim as coisas darem errado. É o que está acontecendo aqui. Parece uma sina na vida de José. Tudo está sendo levado para que ele possa, de alguma forma, transgredir a vontade de Deus. E se defender agora, irmãos, era um direito, quem sabe, dele.
Mesmo na condição de escravo, qualquer pessoa em sã juízo se defenderia, mas ele não. Ele aceita agora ir para aquela prisão calado. E é aí, meus irmãos, que na minha opinião se manifesta mais uma vez virtudes e características na vida de José, de uma pessoa que é crente de verdade no Senhor. Porque ele vai para a prisão e ele decide ali naquele lugar não se tornar um descrente naquele lugar. Ele vai para aquele calabouço e ali ele poderia murmurar, ele poderia reclamar, ele poderia dizer assim, ó, já que Deus não quis me abençoar, eu estou abandonado, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, eu vou andar agora do meu caminho, eu vou fazer agora o que eu quiser, porque Deus não está me vendo. Não é possível que depois de ser humilhado como eu fui humilhado, Deus ainda se compadecerá de mim. Ele então, meu irmão, além de ter motivos para ser infiel, ele permanece fiel. E além de ter motivos para desacreditar e se tornar um descrente, diz a palavra de Deus que ele continua crente em Deus, ele permaneceu crente naquele lugar, de modo que antes era Potifar, mas agora é o carcereiro, que vê nele algum tipo de capacidade, quem sabe sobrenatural, para ajudá-lo a comandar, a coordenar e administrar aquele calabouço. Você pode pensar comigo assim, mas lá naquele calabouço, lá naquele buraco, onde só tinha bandido, marginal e pessoas acusadas de verdade, de traição, ali tinha alguma coisa para José fazer. Diz a Bíblia que tinha, ali diz a Bíblia que ele caiu na graça daquele carcereiro. Sabe por quê, meu irmão? Aquele carcereiro não conhecia a fé de José, aquele carcereiro não teve os mesmos sonhos que José, a mesma convicção de que Deus tinha promessas incumpridas ainda na vida de José. E eu quero lembrar você que aonde há uma promessa de Deus que não se cumpriu, ainda há um céu em movimento, trabalhando para que as coisas de Deus venham acontecer na nossa vida. José estava preso, irmão, mas o céu estava trabalhando a favor de José. Aquilo que ele pensou, irmãos, que já era bom, já era o melhor, o lugar aonde ele podia chegar, meu irmão, ele ainda não sabia que Deus estava preparando algo muito maior para ele, mas agora ele precisa passar por esse processo. Ele teve motivo para fracassar espiritualmente, mas ele decidiu permanecer na graça de Deus e na fé no Senhor. Ele teve motivo para se tornar um descrente, para se tornar um incrédulo, um murmurador ali naquela cadeia, mas diz a Bíblia que ele permaneceu crente naquele lugar, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele caiu na confiança agora daquele carcereiro, e diz a Bíblia que tudo que ele fazia naquele lugar, ele prosperava. Gente, você já imaginou o que é uma pessoa prosperar dentro de um calabouço, onde ninguém te conhece, onde ninguém te vê, onde ninguém te nota, mas ali havia algo especial na vida desse homem, que decidiu permanecer fiel. Aleluia. E eu penso, meu irmão, que ali naquela cadeia, 2 anos que ele fica ali, eu imagino que ali foi um período crucial na vida de José. Por quê? Porque ele poderia ter desistido dos sonhos e dos projetos de Deus para a sua vida. Você quer ver como uma pessoa desanima? É quando ela se sente presa, quando ela não vê sair do lugar, quando ela vê ano após ano, mês após mês, ano após ano, as coisas continuarem do mesmo jeito. E você pode entender comigo que ele estava fazendo ali as melhorias ali naquele lugar, ele estava coordenando ali os demais presos, mas ainda assim, ele estava preso naquele lugar. Ele não via o sol, ele não via a lua, ele não via nada. Ele não via a vida passar. E ele pensando, eu estou perdendo a minha juventude aqui nesse lugar. Eu estou deixando de sonhar. Ele poderia começar a pensar assim, olha, eu vou desistir desse sonho que Deus me deu. Eu vou desistir das promessas do Senhor. Mas de alguma forma, meu irmão, ele decidiu, aqueles 2 anos, continuar esperando no Senhor, ali dentro daquela prisão. São 3 características de José, meus amados, que se destacam quando ele está sendo experimentado pelo processo. Mas eu quero chamar a atenção de cada um de vocês aqui nesta noite para alguns fatos notáveis na espiritualidade de José. Porque uma coisa é você ver como José agiu, outra coisa é você descobrir por que
ele agiu como ele agiu. Essa é a diferença entre muitos de nós. Você vê às vezes que um crente tem a chance de agir de forma correta frente aos desafios de 2020, mas nem todos nós agimos da maneira que Deus gostaria que fizéssemos. Por quê? Por que que aconteceu com José, mas não aconteceu de repente com outras pessoas? Ali também haviam outros presos, mas qual a diferença em José ao ponto dele gozar de tanta confiança naquele lugar? Eu começo a ler esse texto, meu irmão, e observar que ali dentro daquele calabouço, o nosso irmão José, ele perdeu a liberdade, mas ele não perdeu a graça e o favor de Deus sobre a sua vida. Tem muita gente que só consegue experimentar a graça e o favor de Deus em sua vida quando tudo está dando certo. Mas, meus queridos, é quando alguma coisa sai do nosso controle, é quando alguma coisa dá errado, que a gente precisa e que eu creio receberemos mais graça de Deus para avançarmos e superarmos o processo. O José está ali não é porque ele é forte, o José está ali não é porque ele é inteligente, as coisas estão dando certo ali não é porque ele é competente, as coisas estão dando certo ali porque a graça de Deus não estava presa dentro daquele local. José estava preso, mas as mãos do nosso Deus estavam sobre a vida daquele jovem ali naquela cadeia. Você precisa junto comigo meditar, meu irmão, que para passar pelo processo que esse homem passou, passar pelo processo que nós esse ano estamos passando, onde perdemos liberdade, onde muitas igrejas foram fechadas, onde muitas coisas foram feitas por falta de conhecimento, mas outras coisas foram feitas já com outras intenções. Ou você acha que isso está sendo feito apenas porque nós não temos todo o aparato necessário? Isso está sendo feito, irmãos, porque serve certamente a um propósito maligno até maior. Nós já estamos sendo de alguma forma experimentados em 2020. E vem o 19, vem o 20, o 21, e assim sucessivamente. A igreja precisa ter o discernimento. Mas então, meu irmão, nós vemos aqui que esse homem passou pelo processo, que ele perdeu sua liberdade, mas ele não perdeu a graça de Deus. A graça de Deus não estava presa àquelas paredes e grilhões. A graça de Deus alcançou José naquela prisão, porque Deus não precisa se conter entre as quatro paredes. O que aconteceu conosco esse ano? Nós precisamos ir para as redes sociais, nós tivemos que ir para as casas, tivemos que parar as reuniões, algumas delas em alguns lugares em algum tempo. Mas a graça de Deus, irmão, não foi aprisionada por esse problema. Nós podemos de alguma forma entender, irmãos, que ainda que nós tenhamos o nosso direito cerceado, você precisa entender que a graça de Deus não está presa, o Espírito Santo não está preso, Deus está solto, trabalhando a favor daqueles que queiram herdar a vida eterna. Irmão, é isso que aconteceu com José no processo. Perdeu a liberdade, mas a graça de Deus estava sobre a vida desse rapaz, desse homem ali naquele lugar. É uma das primeiras coisas que me faz compreender como que ele permaneceu fiel, podendo ser infiel. É uma coisa que me ajuda a entender como é que ele pôde permanecer crente quando tudo estava dando errado. E é uma coisa que me faz entender como é que ele não desistiu das promessas e dos sonhos que Deus tinha para a sua vida ali naquela prisão. É saber que ele estava preso, mas o nosso Deus está solto e a graça dele é maior. Segunda coisa que eu acho que, de alguma forma, ajuda a gente a entender como é que esse rapaz conseguiu enfrentar esse processo. Aquelas cadeias, aquelas prisões que ele estava sofrendo injustamente, diga-se sim, de passagem, aquelas cadeias não foram suficientes para tirar a unção que José tinha em sua vida. Meu irmão, essa pandemia, as próximas consequências dessa pandemia, primeira onda, se passar ou não, segunda, terceira, quarta, eu não sei quantas, mas nós precisamos compreender que nada disso pode prender e tirar a unção que você recebeu de Deus sobre a sua vida.
Ainda que esse ano tenha sido um ano economicamente ruim para você, ainda que esse ano tenha sido um ano de luto e de luta na sua vida, você precisa acreditar que a unção de Deus na sua vida e na minha vida fazem a diferença quando nós estamos passando por dificuldades. E foi o que aconteceu, meu irmão. Enquanto alguém podia estar ali de cabeça baixa, eu fui traído, eu fui enganado, eu fui caluniado, eu não quero viver, não compensa ser crente, eu estou preso injustamente, ninguém me conhece aqui, quem vai militar minha causa, quem será meu advogado? Meu irmão, ele chegou naquele lugar, ele olhou, isso aqui está uma bagunça, meu Deus do céu, eu não vou morar nesse chiqueiro, isso aqui está sujo, gente, vamos dar uma faxina nisso aqui, vamos pedir um carcereiro, doutor, arruma para mim uma água sanitária, uma vassoura, eu quero lavar minha cela. E o cara falou assim, o primeiro cara que chega aqui, com essa, digamos assim, né, com esse pique, com essa vontade, esse cara está meio doido. Não, irmão, tinha unção. E crente, irmão, não vai gostar de chiqueiro. Ele vai chegar lá, ele é um crente do Senhor, ele tem promessa, não duvidou, está fugindo do mal, ele está no lugar certo, irmão, ele está crendo que Deus está olhando ele ali, ele não vai ficar naquele lugar parado, sem fazer nada, esperando a sorte vir, ele decide, olha, ele vai arrumar a calça, arregaça a calça, a manga e vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. De repente, o seu comportamento não apenas agrada o carcereiro, mas o outro que estava ali, amontoado ali naquele lugar, já tinha muito tempo, começa a pensar assim, olha, já que eu vou passar uma temporada aqui, eu não sei quanto tempo mesmo, esse rapaz chegou animado, eu vou ajudar ele, eu vou animar ele. Irmãos, eu entendo que a unção de Deus provocou mudanças ali naquele lugar, que ele viu coisa fora do lugar, ele viu que o ambiente podia melhorar, ele viu que tanto de homem ali, fedendo, sujo, gente, vamos tomar banho, vamos arrumar um jeito, vamos sair desse ostracismo, vamos parar com essa penúria, vamos fazer alguma coisa, que a unção de Deus, irmão, nos leva a ver mais à frente. A unção de Deus leva o crente, irmão, a pensar diferente. Enquanto está todo mundo acomodado, de braço cruzado, esperando a vacina chegar, tem crente já orando, falando, com vacina ou sem vacina, alguma coisa vai mudar na minha vida esse ano. É ano, irmão, da gente aproveitar e chegar mais perto de Deus. Foi o que aconteceu com José. Eu imagino que para ele cair na graça do carcereiro, ele começou a notar e a fazer coisas que precisavam fazer ali dentro daquele lugar, de modo que um dia o homem chega e fala assim, eu confio em você, eu acredito na sua história, está aqui a chave aqui, cuida para mim, você está cuidando melhor do que eu vou deixar você cuidar, aqui está a chave do negócio, você cuida para mim. Porque quem tem unção, irmão, foi chamado para cuidar, quem tem unção de Deus foi chamado para melhorar onde está, não é piorar onde chegou. Tem crente que infelizmente, gente, nós vamos falar a verdade, tem crente que é onde ele pisa, em vez de melhorar, piora. Misericórdia. Eu não sei se aconteceu com você. Uma vez eu arrumei um serviço para uma determinada pessoa, trabalhava junto comigo, fazia trabalhar junto, um crente. Mas quando eu pus o moço para trabalhar comigo, em vez de melhorar o ambiente, piorou o ambiente. Como é que pode? Como é que pode um crente cheio da unção de Deus, que se diga todos nós, recebemos uma porção de Deus sobre a nossa vida, para olhar diferente? Aqui nós estamos vendo aqui, ele perdeu a liberdade, mas a graça de Deus estava sobre ele, as cadeias não lhe tiraram a unção de Deus. Então a pandemia não pode tirar a unção e a autoridade de Deus de sobre a vida de cada crente e da igreja brasileira. Nós ainda temos unção, nós ainda temos a autoridade de Deus. Você quer ver isso? Você quer ver isso? Domingo agora, o irmão já começou a orar. Domingo agora, eu e você podemos mostrar, né, igual eles estão escondendo os idosos, todo mundo com medo, pôs todo mundo em casa, mas eu tenho fé que nós podemos dizer para esse mundo que nós ainda temos condição de ajudar uma cidade como Contagem, votando certo. Então, meus queridos irmãos, eu entendo que esse rapaz, esse homem de Deus, ele passa por esse processo de quebra. A vida o machucou, mas ele não ficou lambendo as feridas, ele não ficou remoendo, e sendo aquela pessoa que infelizmente fica lembrando o passado, antigamente era melhor, quando eu vim para Jesus o povo amava mais, quando eu vim para Jesus o povo era mais crente, irmãos, isso é, né, olhando para trás, né, ficar só vivendo o passado. José não, chegou ali e começou a pensar, se eu vou morar aqui um tempo, ou o resto da vida, eu não sei,
Precisa melhorar esse lugar. A unção de Deus estava sobre ele. Concluindo, irmãos, aqui, eu vejo que José passou por tudo isso, porque a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, não ficou detida no período em que ele estava preso. Entenda-se por prosperidade aqui, não apenas a nossa vida financeira, mas diz a Bíblia que em tudo que José decidiu pôr a mão, ele prosperava. O que dá dinheiro na cadeia, irmão? Não é dinheiro que está dando prosperidade para ele lá. Em tudo que ele, irmãos, punha a mão, ele prosperava. Eu acho que é uma forma que o autor das Escrituras está dizendo para nós o seguinte: em tudo que esse rapaz punha a mão, dava certo. Tudo que esse rapaz na prisão começou a querer fazer, dava certo. Até os sonhos que ele interpretava lá, do jeitinho que ele interpretava, acontecia. Por quê? Porque de alguma forma, a prosperidade de Deus, a bênção de Deus, não ficou detida no período em que ele estava preso. Então nós precisamos aprender, irmãos, que isso aliviou o fardo de José naquele lugar. E isso ajudou José a passar por esse período de crise. Isso ajudou José a enfrentar os momentos de dor pelos quais ele passou. O quê? Tudo isso que eu falei até agora, né? Até agora eu disse que a unção de Deus não ficou detida de sobre a sua vida. A graça de Deus, ele perdeu a liberdade, mas não perdeu a graça. A unção de Deus continuou sobre ele, mesmo ele em cadeias. E por fim ele prosperava em tudo o que ele fazia naquele lugar, porque Deus era com ele. Esse é o ano, irmão, em que está todo mundo esperando as coisas darem errado. A verdade é essa. Mas nós, como crentes cheios da graça de Deus, nós cremos que há muitas coisas para eu e você pôr a mão e dar certo ainda esse ano. Esses dias o casalzinho lá na igreja estava com o casamento marcado, teve que cancelar o casamento, aí vieram me procurar. E aí eles tomaram uma notícia boa, de que por causa da pandemia, alguns dos contratos que eles fizeram tiveram que ser revistos, mas de alguma forma marcaram agora para janeiro, e eles vão casar agora em janeiro. Estão muito felizes que conseguiram desconto, conseguiram umas coisas diferentes que eles não tinham conseguido no primeiro momento, tudo porque eles agora em janeiro decidiram se casar e conseguiram manter esse projeto de casamento, e está tudo dando certo para a glória de Deus, e vai continuar dando certo em nome de Jesus. Então eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir a Deus por você que sentiu que 2020 foi um ano em que infelizmente a vida quis e quer machucar você. Às vezes foi dentro de casa, porque nós agora passamos a conviver mais tempo, trabalhar remotamente, e o que está acontecendo lá na igreja, não sei se aqui ou em outros lugares, mas os casais não estavam acostumados, porque a mulher largava o marido de manhã e só voltava de noite cansado, não tinha tempo para brigar. Agora está ficando em casa, está tendo tempo para brigar. Está tendo tempo para brigar. Os meninos tudo, ia para a escola, a mãe ficava aliviada, um tiquinho. Mas agora as mães são professores, os meninos estão nervosos, as mães também estão. E o marido entra descontando de noite, chega de noite, agora está aí. Uma luta danada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que de repente esse ano foi um ano que te machucou. Fora as coisas mais graves, você sabe muito bem que alguém pode ter ficado doente, um parente, um amigo, uma perda. A vida está moendo e machucando muita gente. Mas, irmãos, eu aprendo com José que é possível um crente subsistir a tudo isso e ver a mão de Deus o restaurando em nome de Jesus. E eu quero crer com você que se a vida quebrar, você crê num Deus que te restaura. Que se o ano não foi bom, ainda dá tempo de você pôr suas mãos ungidas, porque a bênção de Deus não está retida sobre a sua vida. A prosperidade do Senhor para as coisas darem certo. Ah, pastor, mas o ano acabou, mas tem dezembro ainda. Você acha que Deus precisa de um ano inteiro para poder agir? Não. Deus precisa, hoje é quarta, de repente está pensando se o mês que vem, Deus precisa de uma quinta e de uma sexta, porque tem gente que acha que Deus só dá boa notícia na segunda. Mas não, meu irmão, nós estamos aqui no meio da semana, porque se nós orarmos, o nosso Deus pode ouvir a nossa oração ainda essa semana. Fique sobre os seus pés, deixa eu orar por você.
Deixa eu pedir a Deus para você ser fiel, mesmo podendo ser infiel. Deixa eu pedir a Deus para você ficar em silêncio e de alguma forma não ficar descrente se as coisas não estiverem dando certo para você, como aconteceu com o irmão José. Ninguém estava vendo, não tinha lugar para orar, não tinha tempo, não tinha nada, estava tudo difícil, mas ele decidiu não se desviar, ele decidiu permanecer crente, não é verdade? E ele agora vai ser preso, lugar sem perspectiva nenhuma. Podia ter pensado assim: meu sonho acabou, não dá para fazer nada mais, eu estou preso, não tem como sair daqui, ninguém vai me defender, não conheço ninguém, então eu vou desistir. Porque pessoas desanimadas desistem muito fácil. Pessoas desanimadas abrem mão muito fácil. Eu não sei porquê, mas eu vou falar uma coisa aqui para você. Você que está desanimado, não tome decisões precipitadas quando você está desanimado. Porque quem está desanimado, ele abre mão muito fácil. Então você que precisa tomar decisões aqui, em nome de Jesus, se você estiver cansado, desanimado, deixa para quando você estiver melhor, para você tomar outras decisões. Não tome decisão precipitada. E José está nos ensinando aqui. E ele superou tudo. Porque mesmo preso, a graça de Deus estava sobre ele. O favor de Deus não ficou preso. Aleluia. Mesmo em cadeias, a unção de Deus estava com José. É a unção que faz a gente enxergar diferente, fazer diferente, ser diferente. E por último, a prosperidade de Deus estava sobre ele ali naquele lugar. Não era dinheiro, mas as coisas estavam dando certo porque ele colocou a sua mão ungida. Ele estava preso ali, irmão, mas ele estava guardado. Deus o estava guardando ali para um outro momento da sua vida, um momento especial. Mas ele precisava enfrentar aqueles 2 anos de prisão. Então, irmãos, eu não sei como é que foi 2020, nem como vai ser 2021. Não sei se Deus vai nos dar vida e saúde para isso. Mas eu quero profetizar que ainda que você se sinta mal, que a vida te machuque, há um Deus aqui preparado para te restaurar. Senhor, eu quero orar por essa congregação, por essa igreja, pelo nosso evangelista, nosso obreiro aqui à frente, as pessoas que o ajudam. Nós queremos orar, ó Pai, agradecendo ao Senhor por esses 3 anos de vitória que o Senhor concedeu a essa igreja. Mesmo nesse ano difícil, as portas estão abertas e permanecerão abertas, porque há crentes aqui nesse lugar que sabem que a vida pode machucar, pode quebrar, mas o Senhor tem poder para restaurar, o Senhor tem poder para fazer. A graça de Deus não está presa, o favor do Senhor não está preso, a unção do Senhor está sobre nós, para nos fazer enxergar e viver diferente. Aleluia! Oh glória, há uma prosperidade do Senhor em fazer as coisas dar certo. Ó Pai, se tem alguém aqui com o projeto parado, se tem alguém aqui desanimado, porque teve que fechar, porque teve que parar, porque ficou desempregado, porque ficou doente, está endividado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, faça essa pessoa, Pai, faça os teus filhos, Deus, enxergarem como José enxergou, ó Pai. Era um tempo, não era para sempre, mas ele tomou partido naquele lugar, e ele agiu naquele lugar, e ele agradou, ó Pai, ali, o carcereiro, mas acima de tudo, ele agradou ao Senhor, aleluia. Ele agradou o Senhor com a sua postura, o seu caráter, suas ações, seu comprometimento. Ele não abriu mão, ó Pai, do que ele aprendeu com seu pai. Ele não abriu mão do que ele aprendeu com a sua mãe. Ele não abriu mão daquilo que ele tinha no coração. Aleluia! Ainda que ninguém estava vendo, ó Pai, ele estava ali, ó Pai, diante do Senhor. E eu quero te agradecer, porque esse povo que está aqui está diante do Senhor. Não está diante de mim, não está diante do pastor, está diante do Senhor. E eu profetizo, Pai, que a graça do Senhor não está presa esse ano para abençoar. A prosperidade do Senhor não está presa para vir sobre nós. E a unção do Senhor fará a diferença na nossa vida. Hoje e sempre. Hoje, amanhã, o ano que vem, com vacina, sem vacina. A unção do Senhor na nossa vida nos fará enxergar e agir de forma diferente. Em o nome do Senhor, nós oramos, ó Pai. Se alguém doente, se alguém enfermo, se alguém com problema, causa na justiça, tudo parou, Pai. Está tudo parado, Senhor. Mas eu profetizo, Pai, que em nome de Jesus vai andar, porque nós estamos orando para que algo novo aconteça.
não o mês que vem, não o ano que vem, mas ainda essa semana. Em o nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer estar aqui, dando a minha humilde contribuição nessa noite, em nome de Jesus. Prazerão. Deus abençoe, Gustavo. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor novamente? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, muito feliz com o que Deus falou ao coração da igreja aqui hoje. Tenho certeza que quem entrou aqui quebrado pela vida, trincado pelos problemas desse ano, o nosso Deus, que é o Deus que restaura, Ele se manifestou uma vez mais. Que você, em nome de Jesus, possa levar essa palavra no seu coração, vivê-la, praticá-la. A história de José é fascinante, mas não é uma história que está apenas registrada nas Escrituras, mas ela é para saltar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa prática. Que você faça isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando. Eu agradeço mais uma vez, pastor Aldeir, está aí com o seu obreiro, um dos seus filhos. Ele tem um casal de gêmeos, né? Que é uma benção. A doutora Rosângela também, que é uma benção, a sua esposa, faz um trabalho lindo, saúde mental, além de o auxiliá-lo lá na igreja. Que Deus abençoe a sua família, a sua igreja, pastor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar, em nome de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos, como eu tenho dito toda quarta-feira, que se você que precisa conversar, precisa de uma oração, precisa de um acompanhamento, eu tenho atendido pessoas, tenho acompanhado pessoas, e seja o horário que for, a disponibilidade que você tiver, eu estou à disposição para poder te acompanhar. Feche seus olhos, nós vamos orar. Se você precisar, me procure, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Nós queremos te louvar, Deus, pela oportunidade de retornarmos, ó Deus, à tua casa, nesse meio de semana, Deus, para termos mais uma vez uma experiência gloriosa com teu Espírito Santo. Nós te glorificamos, Pai, pela oportunidade de cantar ao teu nome, de entoarmos cânticos de adoração. É um privilégio, Senhor. Muitos gostariam, queriam estar aqui, mas não podem, Deus. Mas nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para te bendizer, para te engrandecer. Nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Nós te agradecemos, a Deus, pela maneira que o Senhor falou conosco. O Senhor nos encoraja, o Senhor nos exorta, o Senhor nos chama a arregaçarmos as mangas, a colocarmos as mãos, a fazermos, ó Deus, sabendo que a tua unção, a tua graça não está presa, não está aprisionada, Deus, não é pandemia, não é os problemas da vida, nada pode reter o teu agir, Pai. Nós sairemos daqui com esta convicção, Deus. Que o Senhor continue cuidando das nossas famílias, que o Senhor nos leve em segurança, nos livrando do homem sanguinário, do assalto, do acidente. Coloque-nos, Senhor, debaixo das tuas asas, Pai. Eu entrego a nossa igreja nas tuas mãos, orando sempre através de Jesus Cristo. Amém. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.